E aí, pessoal, beleza? Eu acho que notaram alguma coisinha diferente aqui em mim, é claro, né? Vim postar vídeo, né? Porque é isso que é diferente, né? Eu vindo postar vídeo. Ai, fazer o quê? Enfim, tosei, né? Aqui, ó, tô cabeça de ovo aqui, ó, quase. Mas enfim, tava de saco cheio de cabelo grande. Apesar de que tá ali do outro lado, mas eu vou deixar a mecha pra doar. Então, já ficou um jabá meio que, né? Se você tem cabelo grande, seja homem ou mulher, e quer cortar o cabelo, tipo, tô de saco cheio do meu cabelo, não joga fora o cabelo, tira as mechas antes e doa. Quer dizer, depois de cortar o cabelo, né? Doa, porque, né? Tem ONGs que fazem perucas para quem tem câncer, tá fazendo quimioterapia e tudo mais, ou doenças que acabam fazendo perder o cabelo. Então, procure lugares para doar. Quando você tem cabelo, melhor do que jogar fora é você, tipo, ajudar uma pessoa a não perder muito a autoestima, já que a pessoa tá na merda. Então, né, já fica esse recadinho. Já é a segunda vez que eu tô dando meu cabelo e eu acho que não vai parar por aí. Então, vamos que vamos, porque interessa. Que é falar, olha só, eu não faço vídeo, quando eu vou fazer de vídeo é sobre One Piece, né? E eu já gravei esse vídeo, pessoal. Eu já gravei esse vídeo uma vez, tava até cabeludo lá. Mas o vídeo ficou uma bosta. É que eu precisava falar sobre isso e eu falei meio de qualquer jeito. Apesar de que hoje também é de qualquer jeito, só que hoje é com mais calma. Além de que não vai ser só de One Piece os vídeos que eu vou trazer, né, pessoal? Tem do Gato de Botas, que eu quero trazer aqui, que é um filme maravilhoso. Tem do Boat the Rock, que tem coisas que eu tô assistindo ainda, o anime, né? Eu tô gravando e colocando no analisadeiro, né? E, e tem coisas ali muito legais que estão no anime. Boat the Rock é muito gostosinho de assistir. Mas enfim, vamos, o que vocês querem ver? E não só um pseudo careca falando algumas coisas aleatórias aqui, né? Então, assim, pessoal, há um tempinho atrás eu vi um questionamento no Facebook falando sobre o idioma em One Piece, né? É, falando assim, o governo mundial, será que ele coloca uma língua para todo mundo falar, um idioma franco, né? Uma língua franca? E assim, vamos por partes, né, pessoal? Primeiro que, vamos entender aqui, esse é um vídeo, não é criticando One Piece, por incrível que pareça, não é criticando One Piece, né? É um vídeo falando mais, trazendo um pouquinho mais para um olhar mais linguístico ali, o universo de One Piece. Lembrando que o Oda não faria vários idiomas, um para cada ilha, né? Isso seria masoquismo, idiotice. Então ele não ia precisar fazer isso. Claro, então a gente entende. Tem um idioma, que geralmente são dois, que aparecem muito ali. Claro, tirando o idioma ali dos poneglyphs e tal, né? A gente tem o japonês, que é onde está gravado ali os kanjis de justiça e coisa e tal, e tem algumas outras aparições de kanjis ali. E a gente também tem o inglês, né? Com os cartazes de procurado, com as palavras ali em bares, em comércio e tal, aparece muito em inglês também. Então vamos idealizar, vamos esquecer que existem inglês e japonês. Vamos imaginar uma língua aleatória que vocês queiram pensar que exista lá, e é só essa. Ponto, assim, é só essa. Que seja o que o Oda queira escrever ali, queira passar essa ideia. Porque, porra, mano, escrever tudo em vários idiomas. E a tela voltou a piscar, né, pessoal? A tela tá piscandinho também, mas enfim. Então, o que eu quero dizer assim, esse vídeo não é uma crítica, é só trazendo ali para o mundo real algumas observações que eu acho interessante trazer aqui para vocês. Ainda mais que é um tópico linguístico, e eu gosto de linguística. Eu estudava linguística na faculdade, antes de parar de fazer facul, eu estudava linguística. Esses livros aqui, ó, são tudo de linguística, pessoal. Esses artigos aqui, ó, é tudo de linguística. Tem de japonês também, mas é tudo de linguística aqui, essas coisas assim. Então, eu gosto muito, muito de linguística. Tanto que uma das áreas que eu quero fazer é linguística computacional. Então, envolvendo a parte de tradução de texto, interpretação de texto por parte de inteligência artificial, né? Então é uma área que eu gosto e eu acho que é interessante trazer isso pro canal, porque é uma coisa que eu gosto de falar, é uma coisa que tem One Piece que sempre me cucou também. Vamos que vamos, pessoal. Eu vi nesse post falando, não, mas tem o idioma ali do governo mundial que ele impôs e coisa. Suposições, é claro, pode ter esse idioma e tal, a pessoa falando. Mas aí assim, né? Aí dá aquela alfinetada na obra, no Oda, né? E se ele manda uma dessa, ele merece um soco na boca. Merece um socão na boca. Pô! Caralho, mano. Bem, mas que esperar. O cara quebra a espinha e aí a pessoa continua andando, né? Mas enfim,
É um tópico assim, se alguém perguntou pro Oda, é muito inútil a pergunta, sabe? É muito, muito inútil a pergunta, mas vamos imaginar uma hipótese assim, que o governo mundial tenha realmente feito um idioma franco 800 anos antes ali, que seja assim, ó, falou, a partir desse momento vocês vão falar essa língua e ponto e acabou. E ponto e acabou. Ok, ele instituiu uma língua nova ali, que seria o idioma franco e teria que ser falado. Mas 800 anos muda muito a língua, pessoal. Há 800 anos a gente não falava português. A gente falava uma variante do latim. Então, o português mesmo, só foi aparecer em 1400 e alguma coisa, 1500, alguma coisa, não, 1400 e pouco, que foi quando surgiu a primeira gramática do português. Então, até então a gente falava uma variante do latim, era um sotaque. Era um sotaque do latim. Assim como os franceses tinham um sotaque do latim diferente, o português tinha outro, o espanhol tinha outro, o romeno tinha outro, o italiano tinha outro, e por aí vai. Espanhol não, né? Castelhano e todas as variantes do que tem ali na Espanha, né? Então é daí, para quem não sabe, o português veio do latim, o latim originou outras línguas, e o latim veio de outras línguas também, de outra língua também, que foi a língua que veio as línguas itálicas ali, que por sua vez vieram ali do proto-indo-europeu. Vou deixar uma imagem passando em algum lugar aqui para vocês entenderem melhor um desenho de uma árvore de como as línguas se distribuem. E então, com essa árvore do indo-europeu, gerou o inglês, gerou o alemão, que é da árvore da árvore germânica e tudo mais. Então a gente tem o russo também, que vieram das eslavas, junto com o ucraniano, e tudo por aí vai. E todas essas línguas que estão aparecendo na imagem para vocês, vocês vão ver que vem de um lugar só. E aí é que tá, pessoal. Em 800 anos muda demais a língua, muda muito a língua. É, Poderia ter instituído um idioma só? Poderia. Nossa, tá vendo se estava gravando, porque eu tenho às vezes mania de começar a gravar e não gravar, né? Poderia ter instituído uma língua e falado assim, a partir de hoje vocês vão fazer, só que aí entra o agravante. Primeiro que são ilhas, né, pessoal? São ilhas. E ilhas são muito, muito isoladas, elas são muito autodependentes, são muito independentes ali, que não tem, ainda mais por ser, né, considerando mais ainda ali a grande rota, né? É, a Grand Line, né? Que é muito mais difícil de navegar. Não chegou no Novo Mundo ainda, pior ainda. Então, assim, naturalmente, cada ilha, mesmo com uma língua original, ia falar outros sotaques até que se tornassem outros idiomas. Assim como aconteceu com o proto-indo-europeu, que gerou mais de 400 outras línguas hoje em dia, né? Então a gente tem esse questionamento aí, pensar assim, ok, não falam o mesmo idioma no mundo de One Piece. O Oda pode vir bater o pé e falar, não, falam todos sim, não fala. Não falam, não falam, não falam, não falam, não falam. Um idioma assim, vamos imaginar a situação, pegaram dois extremos aqui, o país de Alabasta e o país do Chopper, que eu sempre esqueço o nome. A língua é formada pela cultura. Alabasta, a gente tem um clima extremamente desértico. Um calor dos infernos, enquanto no do Chopper é neve. É um clima glacial ali. Os dois extremos ali, eles geram culturas diferentes, seja de vestimenta, armas, culinária. Então, assim, até hierarquia até que não, porque ambos têm reis ali, ambos são monarquias, né? Mas muda muita coisa. Caralho! Muda muita coisa da base entre as duas culturas. E isso influencia por quê? Nomes de comidas, vamos supor assim, nomes de comidas. Em Alabasta poderia surgir uma comida com um nome. E no país do Chopper lá, outro nome. E esses nomes acabam dando origens a expressões, dando origens a outras comidas ali com nomes diferentes. Ou até mesmo cumprimentos, não que o nome de comida vire cumprimento, mas digo, cada país pode desenvolver seu próprio cumprimento, seus próprios métodos de etiqueta, modos de etiqueta, e isso tudo influencia na língua. Então, países tão distantes naturalmente teriam bases diferentes para construir a própria língua, e 800 anos faz muita diferença, pessoal.
O português aqui, claro que influenciado pela variante do Guarani, né, do Tupi, porque para quem não sabe, Tupi é uma árvore com várias vertentes e o Guarani, o Tupi-Guarani é um desses ramos. O Brasil não falava Tupi-Guarani, não, ele falava Tupi. E outras línguas também, mas na região do Brasil ali mais pro litoral aqui, mais pro centro, era o Tupi mesmo. Mas eram várias ramificações do Tupi. Então a gente insere ali o tupi, o guarani com o português, mais algumas variantes de holandês no norte ali e tal, e querendo ou não, africanos. Não vou falar o porquê, né, pessoal? Então junta tudo e deu o nosso português. É... Só que, para vocês terem uma ideia, tem sotaques do Nordeste que a gente do Sul não entende. É que realmente não entende, parece outra língua, sabe? Então é isso que eu quero ilustrar para vocês. E vice-versa, tem sotaques aqui que o pessoal não entende lá em cima, então sempre tem essa troca, porque olha o tamanho do país. A geografia influencia muito numa língua. Então, um extremo do país pode não entender o outro. E imagina isso com ilhas. Ilhas pequenininhas, assim, com uma cultura bem fechadinha e difícil de se comunicar com as outras. Então, dá pra imaginar que, porra, se eu não entendo alguns sotaques do Nordeste, que é o mesmo país, tem a mesma norma culta, é o português, com um acordo internacional com Portugal, ou seja, Portugal manda no português do Brasil, na norma culta do Brasil. Ainda assim, a sociedade criou ali uma variante que a gente não entende. Então, agora, isso levando para o mundo de One Piece, em 800 anos tipo um absurdo, já mudou demais, mudou demais. Então, não falam a mesma língua. Se o Oda falar que fala mesmo ali, tá errado. Não, ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. Beleza. Tem Akuma no Mi, o cara quer cobrar lógica no anime de que tem fruta do demônio? Quero cobrar lógica sim. Porque quando o Oda faz um negócio legal, a gente fala, caralho, mano, isso tem muita lógica. Então, quando um negócio que não tem lógica, a gente também tem que falar também, né, pessoal? Fala assim, desse negócio da genialidade do Oda pra ficar trocando os números dos capítulos e coisa e tal. Se a gente elogia isso, a gente também pode criticar alguns pontos que não tem lógica, né? Eu não sei se ele respondeu isso num databook, numa entrevista. Não sei, eu não pesquisei sobre isso. Mas se ele responder que falam todo o mesmo idioma, vai ser tipo o Doutor Stone, assim, sabe? Então, pra quem não sabe, Doutor Stone, eu vou dar um adendinho aqui, porque foi algo que me incomodou muito, mas muito em Doutor Stone. Claro que Dr. Stone era diferente, me irritou mais por conta de que é uma obra que focada em ciência, em pesquisa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o cara chega, acorda 3.000 anos depois. Ó, gente, há 3.000 anos a gente falava latim. É... A gente que eu digo o Ocidente falava latim, porque aqui no Brasil se falava tupi. Não sei nem se era tupi, acho que não era nem tupi essa época, pessoal. Acho que devia ser outra variante ainda, mais antiga que o tupi. Porque para quem não sabe, o tupi, acreditam, né? O que mais vale hoje em dia é que o japonês, o chinês, coreano, o tailandês e o tupi são da mesma origem. Então, que eles vieram ali pelo caminho da Rússia, que vai para o Alasca ali, sabe? E nisso trouxeram ali as línguas asiáticas, né? Então que a gente tem os casos morfológicos, que é uma característica do povo asiático, e tem no tupi também. Então, mas enfim, os casos morfológicos são as partículas do japonês, por exemplo. É um caso morfológico. O português usa caso semântico, é sintático. Mas então, assim, Dr. Stone, o cara vai lá, 3.000 anos. 3.000 anos foi suficiente para mudar o latim até virar português. Mais ainda, né? Porque já naquela época já se falava muito latim. Há muito tempo também. Então, em 3 anos no Dr. Stone, com uma comunidade tão pequenininha, teria mudado tanta língua, mas tanto ainda mais que foi inglês e japonês que ficaram na nave. Tipo, teve dois japoneses e o resto falava inglês, não lembro, americanos e estrangeiros, né? Então foram dois idiomas de influência, o inglês e o japonês. E eles ficaram isolados naquela ilhazinha. Era para ter feito uma mistura de japonês com inglês absurda, sério, era para ter feito uma mistura muito louca de inglês com japonês.
e depois de 3 mil anos resultar num idioma completamente irreconhecível. Sério, completamente irreconhecível. E no Dr. Stone eles aparecem. Logicamente, é claro que eles não iam botar o Senku para aprender um idioma do zero. Ele ia conseguir, ia, porque o cara é um gênio. Mas ele não. É tipo o Da Vinci Diamond, que ele aprende o idioma lá do povo maia, azteca. Não lembro. Só escutando e coisa e tal. O cara é insano, Da Vinci na obra, né? Da Vinci, né? Então, assim, isso me incomodou em Dr. Stone, que ele voltou ali e falava os mesmos idiomas e tudo mais, mas ok, vai. Barreira linguística é foda, eles não iam criar um idioma do zero pra pôr ali também, né, o autor. Mas enfim, então é pior do que Dr. Stone não é. Mas ainda assim, eu acho interessante a gente trazer para o mundo real alguns tópicos de One Piece, pessoal. Por mais que seja uma fantasia, por mais que seja uma obra de ficção e coisa e tal. Porque quando o Oda acerta, a gente elogia muito. Então quando ele erra, a gente também tem que falar, né? Apesar de que, é como eu falei no início do vídeo, isso não é apontando um erro do Oda. Isso é porque porra, se o Oda fosse fazer um idioma pra cada ilha, meu Deus, meu caralho, ia tá todo mundo, ele ia tá fudido demais. Então, ok, padrão. É... hum, Se ele mencionasse que existissem vários idiomas e continuasse com o japonês ali, com o inglês normal, de boa também, ia ser até mais interessante na real. Mas, ok, só ficou, sabe aquele vídeo meio opinativo, meio informativo só? Então não tem muito. Mas se o Oda falar que fala todo o mesmo idioma, aí vira um furo de roteiro gigantesco. Aí o negócio fica louco, mas como eu não sei se ele respondeu isso ou não, então fica só um adendo aqui. Eu acho interessante trazer esse para esse contexto mais real, que é um assunto que eu gosto. Eu gosto de linguística, pessoal. Eu adoro linguística. Então, a parte da gramática gerativa ali do Chomsky, a parte de semântica eu adoro. A morfologia, a morfologia é que é foda assim, né, pessoal? Morfologia, sintaxe e semântica estão ali, ó, no mesmo grupinho. É tipo o grupinho mais isoladinho que tem ali. Eles andam muito grudados um com o outro, apesar de que, claro, cada parte ali da semântica, como a fonética, a fonologia, é, tem a parte fundamental ali, depois vem a pragmática, o discurso e coisa e tal. Então, todos eles têm eles se amarram, mas a parte dos três, morfologia, sintaxe, semântica, são os mais amarradinhos que tem. E essa parte tão legal. Caralho, mano, pensa numa parte legal da linguística. Meu Deus, caralho, parte legal. Então, é um assunto que eu gosto. É um assunto que eu gosto, que eu estudei bastante. Na verdade, era para eu estudar kanji na faculdade, né? Mas eu estudava linguística, o que me fez reprovar muito em kanji. Então é isso. Então é isso. Fica esse vídeo mais desabafo que eu queria fazer e fiz pela segunda vez. Porque o primeiro ficou uma bosta, eu nem postei, né? Mas então já fica esse que ficou um pouquinho melhor. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que falam o mesmo idioma? Vocês acham que eles falam idiomas diferentes? Que vocês concordam comigo se eu falei muita bosta? Se vocês concordam se eu falei algo legal? Se vocês aprenderam alguma coisa, né? Porque eu acredito que sim, né? Porque geralmente as pessoas não sabem que o português veio do latim, veio da mesma origem do italiano, né? Do francês. Então, no fim, toda a parte da Europa Ocidental ali fala um tipo de, 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 de latim, tirando, claro, as germânicas, né? Que é o inglês e o inglês, holandês, o alemão, a germânica, né? Então, tirando elas ali, vixe, a parte mais litoral ali da Europa fala toda uma variante de latim, se a gente for levar em consideração mais ao pé da letra e coisa e tal, mas é claro que, né, a partir do momento que faz uma gramática da língua, ela passa a deixar de ser uma variante, ela passa a ser uma língua independente. Claro que daí tem toda a burocracia do reconhecimento e tal, mas a partir do momento que você fez uma gramática e essa gramática tá certinha e coisa e tal, tá bacana, a gramática tá bacana, você pode falar assim, esse é um idioma próprio. Ela não é mais o idioma assim por causa disso. No idioma. O latim era uma língua de caso morfológico. Só o fato
do português ser caso sintático já é uma prova muito gigante de que o português é outra língua. Então isso já é motivo suficiente para desconsiderar o latim efetivamente como uma variante o português como uma variante do latim, desconsiderar, né? Então eu brinco aqui, a gente fala um latim meio diferente. Fala, fala. Mas a gente fala português, né, pessoal? Porque tem uma gramática para isso. Se não tivesse uma gramática, se o português não fosse português, ainda seria latim. Então, por mais que a gente falasse desse jeito que eu tô falando com vocês, se não tem gramática, não é uma língua nova. E a gente falaria latim. Fica outra curiosidade para talvez algum dia eu fale. Não. Deixa para outro dia eu faço algum vídeo falando sobre isso. Assim, já deu para perceber que se eu começo a falar de linguística, eu não paro mais, né? Então eu já vou ficar por aqui. Se vocês gostaram, curtem, comentem, se inscrevam no canal. No Analisadeiro vai sair os vídeos de Bot The Rock, eu tô assistindo e tal. Então é isso e até a próxima!